Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Estamos aí no mais uma live, né? Estamos aqui com os nossos irmãos, o Zé Mário, nosso irmão Marco Silva, que está conosco aqui também nessa noite, para a gente podermos juntos adorar o Senhor e através dessa live, né, ser ferramenta de Deus para que Ele possa compartilhar a sua palavra ao seu coração. Então eu vou pedir aí, Zé Mário, dá uma saudação aí para o público. Boa noite. Glória a Deus pela nossa vida, que hoje nós possamos ter uma noite abençoada, nesse momento sabendo que muitas vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Marcão. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, que nessa noite o Senhor possa tocar na sua vida, que nessa noite o Senhor possa fazer o sobrenatural no seu lar e que Deus possa abençoar a todos, que todos tenham uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Marcão, ora para nós iniciarmos em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, estamos aqui, ó Pai, falando e bendizendo o Teu nome. Aleluia, Jesus. Senhor, toma essas vidas, Pai, que se encontram nesse momento, Pai. Em Tuas mãos, participando Senhor. dessa live, Pai. Toma em Tuas mãos, Pai. Continua com Tuas mãos poderosas, com Tuas mãos fortes, Pai, estendidas sobre esses lares, Pai, sobre essas vidas, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa nos usar, Pai. Que nós possamos ser ferramentas, Pai, para essas vidas que estão nesse momento nos ouvindo, nos assistindo. Sim, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler o texto, mas primeiro a gente vai dizer para você, o tema dessa live é Já Não Sou Mais Cego. Então é o tema que nós temos para hoje e vamos ler o texto. E onde está esse texto, Zé Mário? Diz o endereço para a gente aí. Marcos 10, do 46 ao 52. Mas espera, deixa eu fazer esse trocadilho, né? Marcos, né? Ó, Marcos e Marco. Dado Marcos. Glória! Que nome lindo! E M de Mário também. Tripla unção. Tripla unção. Vamos ler, então, em nome de Jesus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te cura. Te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Louvado seja Deus pela sua palavra, né? Como introdução desse texto, só quero trazer para nós umas curiosidades importantes. Quando eu leio, né, a Bíblia, isso às vezes me salta e às vezes a gente não sabe o porquê. Se você for ver nos evangelhos sinóticos, né, que são os 3 evangelhos sinóticos, quer dizer parecidos, eles falam desse mesmo milagre. Esse milagre está nos 3 evangelhos, tanto Mateus, Marcos como Lucas, só que cada um retrata diferente. Por exemplo, Mateus fala de 2 cegos. Marcos fala do cego e dá um nome para ele, Bartimeu. E Lucas fala de outro cego. E na realidade, se nós formos ver, poxa, mas a Bíblia está em contradição. Nada disso. Em nenhum momento a Bíblia fala que era só um cego. Na realidade, cada um desses evangelistas, né, tanto Marcos, ele escolhe falar de Bartimeu. Lucas escolhe falar de outro cego. Mas a gente vai ver que Mateus prefere relatar os 2 cegos. Então, na realidade, não existe contradição, existe ponto de vista dos evangelistas que estão vendo e vai
colaborando, né, com o milagre que Deus tem. Então, às vezes, é 2 cegos ou é 1 cego? Não. Ali Deus está trazendo relevância, mostrando para a gente que Ele está trazendo ensinamento para a gente dos cegos. Então, Deus fazendo essa parte é importante. Nem Marcos, nem Lucas, nem Mateus estão errados. Eles são coerentes, né? Pode ser 2 cegos e cada um está retratando um ponto de vista de um cego ali. E o milagre realmente aconteceu. A Bíblia está escrito e eu creio sobre essa Bíblia. Interessante também, tem alguns pontos, só para a gente falar aqui, só para ajudar o assunto, para daqui a pouco a gente dar no texto. Também fala sobre quando um texto fala que ele estava saindo de Jericó e outro fala que ele estava entrando em Jericó. Um dos evangelhos. Interessante, bom, mas a contradição é porque a gente às vezes não estuda a geografia bíblica. A geografia bíblica mostra que existiam as 2 Jericó. Tinha a antiga Jericó e tinha a nova Jericó. Então, geralmente esse milagre aconteceu quando ele saía da antiga e entrava na nova. Então, se falar saindo e entrando, tá certo também. Tu vê que que a gente estudar um pouquinho sobre a geografia bíblica para entender um pouquinho, né, do que estava acontecendo naquela época, é importante para a gente compreender o texto. Tem muita gente que fica na dúvida, pô, tá entrando, tá... Não, é só estudar. Tinha a antiga Jericó e tinha a nova Jericó. Então isso tudo é interessante para a gente, de curiosidade, para a gente saber sobre isso. Mas vamos lá para o texto, vamos ver o que Deus quer falar conosco nesse texto aí, o que o Senhor tem preparado para nós, e Ele quer para que a gente possa avançar aí. Marcão, fala aí o que você viu nesse texto aí, o que te chamou a atenção, o que a gente pode compartilhar aí. O que me chamou a atenção nesse texto é que a gente eu vivi uma vida que eu andava cego. E até eu ter esse encontro com Jesus, eu andava fazendo minhas burradas por aí, andava quebrando a cara por aí, quebrei bastante a cara. Enquanto eu andei cego, só me arrasei, só me arrebentei. Mas graças a Deus, um dia eu tive um encontro maravilhoso com esse Jesus maravilhoso, e foi aonde eu comecei a enxergar e ver que tudo aquilo que eu fazia, eu estava verdadeiramente... Estava no engano, cego, né? Estava vivendo um engano. Achava que eu estava feliz, achava que eu estava bem, e depois que eu passei a enxergar, muita coisa na minha vida mudou. Que muitos até falavam que eu não ia chegar aos 20, outros falavam que eu nunca ia ter uma família. E graças a Deus, hoje estou chegando aí à casa dos 60, tenho uma família maravilhosa, mas para isso eu precisei enxergar o melhor da vida, que é Jesus Cristo. Que coisa boa, né? Eu estou aí nessa caminhada aí com os irmãos, e já aproveitando essa oportunidade, quero pedir o pastor me dar um pequeno testemunho aqui também. Sim, sim, sim. Falar dessa live aqui. Uma das últimas lives que eu vi estava o presbítero Samuel, o presbítero Carlos e diácono Luiz. Aí eu vendo a live, e aquilo trouxe naquele momento ali uma pequena tristeza no meu coração. Eu falei, meu Deus. Aí eu pensei, algum dia eu vou pedir o pastor para mim participar dessa live. Aí depois eu falei, sabe, não pedia não. Se um dia eu tiver de ser convidado, eu vou ser convidado. Aí a semana passada de novo, veio aquela vontade de desejo de pedir, de estar aqui. Mas eu falei, não vou pedir não. E eu não quis nem falar nada pro pastor quando o pastor me convidou, que eu falei, eu vou fazer uma surpresa até mesmo pro pastor. E a gente vê aí, né, a maravilha de Deus, as promessas de Deus na nossa vida. E às vezes, muitas das vezes, a gente fica triste, a gente fica com aquela coisa, eu não sei o que, a gente quer ser o... Eu não consigo, eu não posso. Mas hoje estou aqui participando dessa maravilha de Deus, nessa quarta-feira abençoada, e um coração alegre, um coração muito alegre. Eu acho que esse convite que eu recebi hoje, se eu tivesse alguma coisa para fazer, eu acho que eu não iria fazer, eu ia participar disso aqui, que é o desejo do meu coração. É o ano de avançar, vamos avançar. Mas eu quero te dizer uma coisa, você também que tem esse desejo, essa vontade, não faz igual o Marco não, fala com a gente. Fica dando trabalho pro Espírito Santo, tem que tocar na gente e achar você aí, ó, desejo do coração, fala com a gente, mais especificamente com o presbítero Hilton, que é o responsável pela live.
para que a gente possa caminhar. Zé, vamos falar do texto agora. Fala aí comigo. O que Deus falou contigo? Sei que você deve ter estudado a beça, você é um cara estudioso e gosta muito da palavra. Então, vamos aí. O que você acha? O que Deus falou aí contigo? O que nós podemos entender dentro do padrão em que vemos a vida desse cego, né? Anteriormente, eles passaram por situações difíceis. Até mesmo, se nós formos analisar, quem foi a família desse cego? Sim. Como ele chegou nesse grau? É uma profundidade no qual ministrou para que ele ficasse no aguardo. Uhum. Mas também que ele não desistisse. Sim, sim. Porque ele estava no lugar certo, no momento certo. Porque se ele estivesse no caminho, no meio, a multidão ia passar por cima dele. Sim. Ele ia atrapalhar o fluxo. Ele justamente estava à beira do caminho, sabendo que não iria atrapalhar quem estava passando, porque quem passava geralmente era a multidão, né? Quem passava tinha pressa, né? E tinha pressa. Naqueles momentos ele estava orando e crendo que quando ouvisse a oportunidade, ia ser aquela oportunidade única, talvez para a vida dele. E ele não perdeu essa oportunidade, né? Aqui no primeiro tópico, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Sim. Nós podíamos ver que Jesus estava sempre com o discípulo, mas junto com ele também tinha uma grande multidão. Isso. Né? Não era ele com a multidão e os discípulos acompanhando, não. A multidão sempre o acompanhava, porque sabia que algo bom teria para acontecer por onde ele passasse. E justamente nesse ponto, muitos já analisaram que, devido ele ter aquele modelo de veste, aquelas vestes, era simbologia de que ele estava autorizado pelas autoridades a ser um pedinte. O caso da capa, né? O caso da capa. Isso. Então a identificação dele, olha, vamos deixar essa pessoa de lado, que esse aí é um miserável, né? Sim. Esse aí não tem mais jeito para ele. Vamos seguir o fluxo, vamos em frente. Ah, mas o que a gente pode fazer por ele? Deixa ele. Vambora. Ele já tem autorização do governo para ser pedinte. É como nós vemos no dia de hoje. Tem muitas pessoas que preferem viver como pedinte do que seguir Jesus, sabendo que quando nós chegamos a Jesus, nós somos limpos. Sim. De algumas mazelas. Somos limpos de sermos tratados como miseráveis, como nós éramos antes, né? Possivelmente. Antes miserável, hoje com Cristo mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Solitário, antigamente, agora convive em família, né? O Salmo fala isso. Podemos ver que eu e o Marco, a gente eram parceiro das madrugadas, né? Estávamos aí juntos. Eram dois cegos. Dois cegos. E tem outros cegos também, né? Estão chegando. Estão chegando. E quando nós parávamos juntos, eles ficavam ali juntos, ali as madrugadas, ali achando que estava no auge. Mas quando acabava aquele momento, cada um ia só para suas casas. E era angústia, era tristeza, né? Tristeza, depressão. Não tinha mais nada. Não tinha dinheiro para comprar um pão de manhã. Verdade. Praticamente se tornava-se um miserável. Não tinha nem um pão para comer de manhã. E naquela situação toda, nós vimos que nós demos a volta por cima. E agora nós temos uma responsabilidade. Mas a fé é cega, mas não é surda. Sim. Né? Porque a fé é o fim fundamento das coisas que não se veem, mas existe. Espera ela, nós cremos. E a fé, ela vem pelo ouvir. Naquele momento ali, ele ouviu. Cego, ele era cego, mas não era surdo. E ele ouviu. E nem mudo, né? Porque também clamou, né? Falar, pedir ajuda, né? Até mesmo que nós vemos aí as situações nossas, nós pedimos ajuda. Eu sempre encontrava com alguém, né, que participava de uma reunião de igreja e eu pedia oração e as pessoas falavam, olha, esse caminho aí não é para você, você vai
perder a sua vida antes do tempo. Eu estava ali, não, eu estou tranquilo, mas com orgulho, né? E nesse momento, nós vimos que quando passou a multidão, esse cego ele foi afastado talvez até mais de lado. Chega para lá, você está atrapalhando. É verdade. Você está aí fazendo o quê? Sim. Você vai passar por essa situação aí, fica aí mesmo. E ele, ali se arrastando possivelmente, chegou mais próximo. E naquele ponto, é justamente, eu creio que foi o Senhor que proporcionou aquele momento na vida dele, porque nós vamos no próximo seguinte, eu vindo que era Jesus de Nazaré, aí entra a fé, começou a clamar, e dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele clamou a primeira vez, Sim. possivelmente a segunda vez, possivelmente a terceira vez, e muitos mandou ele calar a boca. Fica quieto, você está incomodando o mestre, você está incomodando. Mas, devido à persistência, ele chegou ao ponto em que ele falou assim, não, eu não vou perder essa oportunidade. Era a chance da vida dele, né? Eu vou gritar mais alto. Talvez eu não possa ter mais essa oportunidade. E quando eles vendo que ele não desistia, ele clamava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Agora segura essa parte aí. Vamos deixar essa parte aí pro final. Vamos imaginar aqui que a gente está falando e que vocês estão comentando, tudo bem, já estamos aplicando isso na nossa vida, né? Mas, por exemplo, qual é a situação desse Bartimeu? Vamos imaginar, você começou a falar, isso abriu um leque para mim muito grande. Nós às vezes falamos do Bartimeu, mas esquecemos da família do Bartimeu. O camarada que era cego, ele estava longe da família. E provavelmente ele vivia ali esmolando para que ele pudesse sobreviver. E com certeza, apesar de Jericó, era uma cidade prazerosa, era uma cidade bonita, era uma cidade que ficava ali às margens do Mar Morto, ficava a 25 quilômetros de Jerusalém, era uma cidade onde o pessoal parava ali para descansar, para depois seguir para Jerusalém. E nesse fato aqui, Jesus está indo em Jericó porque ele está indo para Páscoa. Fazer esse contexto aqui. Jesus está indo lá para ser preso, para passar as aflições do Getsêmani, para ser crucificado. Ele está indo para Páscoa. É o texto da ceia que a gente canta, que a gente fala de Mateus 26, 26. Então ele está indo para lá. Olha só que Jesus está saindo dessa cidade. A cidade era prazerosa. E esse Bartimeu, ele estava autorizado a pedir esmola. Então ali era uma cidade onde tinha muita gente. Vamos imaginar o centro de Madureira ali. Tem muita coisa. Então passa muita gente. Então muita gente poderia ajudar ele. Muita gente tinha ajuda ali. Então ele tirava ali o sustento dele da esmola. Mas a vida dele era uma vida afastada da família, uma vida de miseráveis, né? Uma vida que estava distante, sem visão, sem enxergar, sem entender o que estava ouvindo, apesar que quando você é deficiente visual, né? Cego se chama de deficiente visual, você aguça vários outros sentidos. O ouvido, a audição, a tua é poderosa, né? O paladar, o olfato, então, é excelente. Então, isso para nós é muito importante, que aguça isso. Deus tem que dar o escape, né? Deus aperta, mas não sufoca. Deus sempre dá o escape para essas pessoas. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Não, no final eu vou falar sobre isso. Então, a situação dele era uma situação difícil. Beira do caminho, não estava no caminho, não estava seguindo Jesus, estava do lado. Então, a situação dele não era uma situação favorável. Mas acontece algo que ele precisa fazer. O que ele faz para chamar a atenção de Jesus? O Zé falou que ele estava no lugar certo na hora certa. Jesus estava passando por ali. A audição dele, os outros sentidos dele, a audição fez ele ouvir que Jesus estava passando. E quando ele ouviu, a fé fez ele crer. Porque a fé vem pelo ouvir. E ele creu que Jesus estava passando. O que ele fez, Marcão? O que ele faz aí? Quando ele ouve que Jesus está falando, ele faz o quê? Ele grita: Jesus, filho de Davi, olha, tem compaixão de mim. Ele não reivindicou a bênção, ele reconheceu
Jesus como filho de Davi. Então ele está dizendo que Jesus era o Messias, que ele era aquele que Deus tinha prometido, através das Sagradas Escrituras, dos profetas, que tinha prometido que ia vir, que o reino estaria estabelecido. Então ele reconhece ele como rei, como Messias. Então, se ele é Messias, ele está debaixo do seu senhorio, debaixo da sua vontade. Mas engraçado que ele não desiste. Ele grita. Não gritou uma vez não, lembra, né? O texto é como é que o texto fala? Gritou, depois gritou mais alto. Mais alto. Quando então, a multidão quis calar ele, mais alto ele gritou. Tem situações que tentam nos calar. É verdade. Tem situações que tentam fazer-nos desistir. Marcão estava falando desse sentimento que estava nele aí, que veio as raposinhas querendo colocar. Né? Poxa, eu queria estar lá, mas ninguém me chama. Eu queria estar lá, mas, poxa, eu não fui convidado. Olha só. Vem para tentar nos parar, para tentar nos animar, para tentar fazer a gente refrear. Mas aí ele persistiu. O que ele fez? Clamou. Ele pediu. Então, Marcão, você estava errado. Tinha que ter pedido. Aí, ó, o cego pediu. O cego pediu. Ó, Jesus, filho de Davi. Poxa, tem compaixão de mim. Vai, irmão, Zé Mário. O jeito que nós agimos na obra de Deus incomoda pessoas. Né? Foi como na vida desse cego. Ele estava incomodando a multidão. Ele estava incomodando ao ponto das pessoas até mesmo não deixar ele chegar próximo. Dentro do projeto que estava para acontecer na vida dele, quando se fala, ele era cego, mas ele poderia andar, ele poderia ouvir. Tenho por certeza que ele, ao clamar mais alto, ele se levantou, porque a multidão estava impedindo, ele se levantou para poder clamar mais alto. Não clamou assentado só, ele se levantou, porque a multidão estava numa altura. E ele, para chegar à altura também da multidão, ele precisava estar de pé. Sim. E dentro desse ponto, alguém empurrou ele. A multidão empurrou. E ele, caindo, ele gritou mais alto e chegou ao ouvido de Jesus, chamou ele. Então vamos fazer essa conjectura. Ainda que a multidão te empurre e você caia, permita-nos conjecturar. Ainda que a multidão te empurre e você caia, não desista, persista, insista, clame, peça ajuda ao Salvador. Vai lá, eu já vou pegar esses trechos assim e vou embora. Dentro do padrão, nós vemos que na nossa vida também, nós fazendo a obra do Senhor, você que está aí nos ouvindo, você se sente incomodado na sua família, porque muito te despreza, porque você bebe, porque você tem problema com drogas, o seu dinheiro não dá para nada, porque nós podemos falar, porque nós temos experiência, que não tinha um centavo no outro dia, mas mesmo assim tinha um momento que nós ouvíamos o louvor, nós ouvíamos uma pregação numa igreja, estava no alto da comunidade e ouvia ali uma igrejinha, ali com aquele fone. Olha, você que está aí no caminho errado, você tem jeito para a sua vida. E tinha momentos ali, que estava ali no meio daquela multidão. Deus usava sempre alguém. As circunstâncias, um meio, e eu falava, método. Olha, eu tenho certeza que um dia eu vou estar numa igreja dessas, porque eu não estou aguentando mais essa vida, né? E passou-se um período. E uma coisa também, né? A pessoa sofre, mas a família também sofre. Também a família sofre. Porque a família nunca projetou isso, né? Esperando para dormir, não dormia. Quantas noites em claras, né? Que ia para a oração, ia para o joelho. Então, isso é interessante. Deixa eu pegar aqui, vou pegar o Marcão aqui, a nossa irmã Maria Francisca. Quantas vezes eu sou testemunho de estar ali, a gente está na igreja, ela orando pela vida do Marcão, pelos irmãos, ela lá de joelho clamando. Quantas vezes eu mesmo chegava em casa e encontrava ela de joelho. Quando eu abria a porta, quando eu entrava, só escutava aquele glória a Deus. Aleluia! O filho chegou em casa.
Deus é bom, né, cara? E muitas das vezes ali ainda zombava ainda. Quantos livramentos, né? Quantos livramentos? Livramento. Por orações, intercessões. Era um cego e as orações fazem com que os cegos tenham livramentos. Então não desista de orar. As mães de joelho, os filhos de pé. Mas quando fala mãe, quer dizer irmão, sobrinho. Quantas vezes eu orei pelos meus irmãos, eu orei pelos amigos, intercedendo. Quantas vezes eu dei um churrasquinho santo. Sabe como é que é churrasquinho santo? A gente fazia um churrasco lá em casa, orava ele, apresentava o churrasquinho e levava para os irmãos que estavam lá no bar. Ó, um deles está aqui. Glória a Deus. É fruto de oração, né? Fruto de oração. E Bartimeu estava aí perdido, gente. Perdido. Sem esperança, mas ele não desistiu. Não desistiu. E desta mesma forma, aqueles mesmos que empurraram ele para ele não incomodar, foram os mesmos que o chamaram e o estenderam a mão. E levaram até Cristo. É a forma que nós vimos, que na nossa vida, aqueles mesmos que nos incomodavam, falando que nós não tínhamos mais jeito, que nós não acreditavam mais, né? São os mesmos que o Senhor Jesus usou para nos estender a mão. Glória Venha. a Deus. Porque você mudou de vida. E eu vejo nisso, Zé, Marcão, na realidade, olha aqui, ó. Antes, aqueles que rejeitaram Bartimeu eram os que os levaram depois até Jesus. Jesus restaurou relacionamentos ali. Bartimeu falou, não quero ir com vocês não, vocês me botaram para fora, me empurraram, não quero ir com vocês não. Não, Deus restaurou o relacionamento ali. Olha aí, não, vamos até Jesus. Olha, eu errei. Vamos até Jesus. Qual é a melhor medida de acertar? Levar a pessoa a Jesus. É verdade. Leva ela a Jesus, é o melhor pedido de perdão. Vem aqui, vamos lá para Jesus. Melhor pedido de perdão. E como que nós vamos levar, muitas das vezes, as pessoas até Jesus? Através do nosso testemunho, a nossa referência. Porque as pessoas vão olhar para a nossa vida, alguns vão até lembrar, ele era desta forma. Hoje é diferente. E no procedimento em que nós vemos a mudança na nossa vida, nós vemos que nós temos responsabilidade. Sim. Nós temos que procurar ter pontualidade. Nós não podemos ser mais como antes da desculpa, chegar uma mentira e falar coisas que não tem lógica, até mesmo que está doente para poder não ir se enganando. E nós vamos ter a referência, os nossos filhos, a nossa esposa. Poxa, hoje ele é um homem de Deus, hoje ele saiu com um compromisso, tinha uns afazeres, mas não fez, tem uns compromissos com o Senhor. Não é um compromisso com o homem, é com o Senhor. E dentro desse tópico, eu posso lembrar 2 pontos. São vários na nossa vida. Eu passando próximo, eu parei numa mercearia para poder levar alguma coisa para minha esposa. Me deu uma vontade ali de comer um morango ao leite, né? Fazer um morango ao leite. Falei, poxa, tudo bem. Mas eu olhei um irmão que estava próximo e falei assim, eu não vou comprar um só, vou comprar 2. Aí fui dar um para essa irmã. Aí, não precisa. Falei, não, Deus tocou no meu coração. Aí a irmã no caminho falou para mim, olha irmão, só para testificar a sua fé, eu vim com o dinheiro certinho para comprar o que eu tinha que comprar, mas eu falei no meu coração com Jesus cedo, que eu estava com a vontade de tomar um morango ao leite, uma vitamina. Aí eu falei, glória a Deus, é isso que Deus faz. Deus vai responder a sua oração, muitas das vezes, no mesmo dia, porque você está na fé, como aconteceu com o cego. O clamar é a forma dele orar. Sim. Né? Ele clamou, foi no mesmo dia, porque daquele momento ali, não ia ter outro momento, né? E passando por essa situação, eu fui para casa feliz, glória a Deus, e voltando no procedimento, eu falei, poxa, eu tenho um desejo de gravar na igreja, voltar a gravar vídeo, que eu tenho a minha máquina, que eu aprendi com o irmão,
Mas como tem a equipe, eu vou esperar a oportunidade certa, eu não vou ficar pedindo. Vai se qualificar, vai se qualificar. Se preparar pro vai fazer um cursinho, certo, prontando. porque vai ter a edição, etc e tal. E na última reunião, eu falei, eu vou sentar lá na frente na igreja. Vou sentar lá na frente. Por quê? Se você quer fazer a obra do Senhor, você se ponha à disposição. Ah, entendi. Eis-me aqui, Senhor. E falei com o Senhor na igreja. E logo depois, um amado pastor, né, me pediu para poder gravar a ministração dele. Eu falei, é resposta da oração. Porque são coisas que muitas das vezes parecem simples, mas dentro do nosso coração o Senhor responde. E a gente fica feliz. E não precisa estar em evidência. Evidência, exatamente. Aparecer. Você pode fazer isso. Né? Ó, você estava ali no seu lugar, não apareceu, cumpriu o papel que foi lhe pedido. Né? Isso é importante, essas coisas é muito legal. Deixa eu voltar num ponto aqui, senão eu esqueço. Sobre o próprio Bartimeu. O estigma, você chegou a falar do estigma. O estigma que ele tinha, ninguém mais acreditava porque ele é mendigo, é miserável, é o estigma que ele tinha. Geralmente muitas pessoas, né, esquecem, é muito difícil tirar o estigma, porque às vezes a pessoa ela se converte, ela vem a Cristo e começa o processo de transformação. O mundo pensa que é imediato, o cara veio para a igreja e mudou, agora ele é um santo. Nada disso. Os carrapichos, as farpas, as escamas vai sendo tirado dia a dia. Esse processo de cegueira, a gente não consegue rápido, né? Jesus, ele vem e transforma a nossa visão, mas o nosso corpo precisa ainda mudar. Esse cego aqui, ele teve a visão restaurada, mas ele teve que mudar o estigma dele. Se ele quisesse ficar ali com o olho fechado, no caminho ali, todo mundo já sabia que era mendigo, todo mundo ia passar e deixar ali uma molinha para ele. Ele podia continuar com aquela vida mesmo enxergando. Se fingindo, se enganando. Mas Jesus, o que Jesus fez? Mudou. O que ele quer? Ele quis mudar, Marco. Ele quis mudar. Então a transformação, essa mudança, o estigma só sai quando a gente quer mudar. Deixando as coisas que para trás fica. Hoje, né, nós estamos seguindo o ano do avançar. Vamos deixar para trás. O que passou, passou. Vamos avançar, vamos olhar para frente. Vamos olhar onde a gente pode frutificar e ser útil. Onde Deus vai usar a gente. Não onde a gente quer, mas aonde Deus quer fazer. E às vezes é só naquele momento, é só naquela hora. A gente não pode perder. Então os estigmas, quando a pessoa olha pra gente e fala assim, poxa, esses vezes verdadeiramente mudou. Pô, isso é muito lindo. Sabe por quê? Eles estão vendo, não a gente, está vendo Jesus Cristo em nós. Como a lua, ela só não tem luz própria. Já viu a lua fica bonita a beça, né? À noite, mas ela não tem luz própria não. Ela reflete a luz do sol. E nós somos a lua, que refletimos a luz do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Então, que ele cresça. E que possamos, diminuir, Você e o Marco estavam na mesma situação, já reparou? Né? De uma situação descontente com uma situação que queria fazer. E Deus mostra para vocês que na hora que ele quer, ele faz. Deus é Deus. Do jeito que ele quer, ele faz. Interessante que o senhor está falando isso aí. Não sei se o senhor lembra que a gente estava num sepultamento, até da nossa irmã Irene, esposa do teu tio Marinho. E ali estava o Henrique. Não sei se o senhor lembra que ele chegou e falou, sabe por causa de que eu estou na igreja hoje? Por causa desse cara aí. Na igreja por causa desse cara aí. Lembro, e graças a Deus, esse não foi o primeiro que eu ouvi, entendeu? Então é o que o senhor está falando, a gente tem que ser luz para as pessoas, a gente tem que representar Jesus e as pessoas olhar para a gente e ver verdadeiramente. Já escutei muitas pessoas falar no meio da caminhada, pô, você mudou, você é uma pessoa diferente, então as pessoas verdadeiramente têm que enxergar isso na gente, e através disso a gente vê que muitas pessoas vão mudando o jeito até de te tratar, entendeu? Eu quando comecei a minha caminhada, para mim ir uma festa na casa dos meus irmãos, eu levei bastante tempo, falei, não, eu não estou preparado para isso, não estou preparado até mesmo para chegar lá e de repente querer escandalizar. Mas aí eu tava até falando esses dias que aí depois que eu entrei pra igreja, a primeira festa que eu fui foi no casamento do meu irmão, do Rubio. Que ele até pediu pra me assar o churrasco lá pra ele. Cheguei lá, tinha bebida à vontade, mas muita coisa mesmo. Graças a Deus cheguei, foi a primeira depois que eu entrei. Cheguei ali,
assei o churrasco, servi eles. Aí quando eu vi que o pessoal tava começando a ficar um pouco alto, eu falei, opa, agora é minha hora. Ó, toma aqui, tô indo. Foi bom estar aqui com vocês, foi maravilhoso. E isso até hoje, quando eu posso, eu faço dessa forma. Eu vou lá, eles me convidam, eu vou lá, tomo meu refrigerante, como um bolo, bato um papo com eles, às vezes até brinco com eles, um dominó, uma coisa. E sendo luz, né? E sendo luz. Aí quando eu vejo que está se exaltando um pouquinho alto, ó, tchau, foi legal, foi bom estar com vocês. Vou embora que eu vou descansar. Isso é muito importante, né? Questão disso, você tem que saber o seu limite. Tem que saber até onde você pode ir. Tentação, você não enfrenta, você foge da tentação. A prova você passa por ela, mas a tentação você foge. Por quê? Porque a tentação, nós somos atraídos e engordados pelos próprios desejos. E aí a gente tem que fazer isso. Eu quero trazer um outro ponto para pegar e falar de vocês, que é muito interessante isso, o que Jesus colocou. E aí o Zé falou esse negócio da filmagem, né? Mas é notório, e eu vou perguntar assim rapidinho. Uma das pessoas que mais traz pessoas para a igreja é você. Então, às vezes, a gente quer fazer algo, mas aquilo que a gente é bom e que é mais importante, o que é mais importante de trazer pessoas para a igreja? Se é aquele touro reprodutor, de trazer. Então, foca nisso que você é bom, naquilo que Deus já te colocou, né? E se você está fazendo discípulo, você talvez nem saiba, eu não vou falar na câmera para não poder ficar aqui, mas depois, nos bastidores, eu vou te falar. Deus está usando para trazer pessoas. E é o mais importante. E deixa para esses outros aí fazer essas outras coisas que também são importantes, mas que para nós o mais importante é isso. Quem é que traz mais igual você? Não traz, então. Só você faz isso. E várias outras pessoas fazem isso, e você ainda quer fazer essas outras coisas? Não. Faz isso que Deus te deu, chamado de evangelista. Evangelista não é ter título, não. Evangelista é aquele que traz. Lembra da aula que a gente fez lá na Maturidade 2? É que traz para perto. Então, a condição desse mendigo aí, né? Mendigo antes, cego antes, pedinte antes, a condição dele antes de Cristo era uma condição horrível, deprovável, afastado, limitado. Era um cara sem dinheiro, né? Um cara que talvez ficava ali no tempo. Realmente a saúde dele devia ser uma saúde bem debilitada, né? Passava frio, a capa ali era para se proteger da poeira, e à noite nós não sabemos se ele ia para uma casa ou se ele ficava ali no tempo também, mas a capa servia também para proteger ele. E aí ele tem um nome, como é que era o nome dele? Bartimeu. Ele chama ele de Bartimeu, mas esse não era o nome dele. Nem nome ele tinha. Porque no aramaico essa palavra Timeu, né? Quer dizer, filho de Timeu. Bar quer dizer filho. Filho e Timeu, o nome do pai. Então ele era reconhecido pelo pai, nem pelo nome ele tinha. Ele não tinha história. Ele não tinha vida. Ele estava longe ali e a sua autoestima realmente devia estar lá no chão. E Jesus vem mudando a história, mudando o quadro dele, transformando a vida. A sua história antes de Cristo era uma, e agora a sua história depois de Cristo, com Cristo, é outra. E aí eu trago para vocês dois. A história de vocês sem Cristo era uma, e com Cristo é totalmente diferente, né? E o Marcão falou ali, né? Como é que é? O pessoal falava que você não ia chegar aos 20. Não chegar aos 20, já está chegando aos 60, é com Cristo. Mas do jeito que você estava indo, não ia chegar mesmo, não. Eu sou testemunha, né? Nós somos testemunha. Ué, eu até falo até hoje, às vezes eu converso com meus irmãos, eu falo, ó, uma certeza eu tenho na minha vida. Se eu não mudasse, se eu não tivesse parado, hoje não estaria mais aqui, não. É verdade. Não estaria aqui para estar dando esse testemunho, não. E Deus fez isso. Mas por quê? Tu buscou a coisa certa, a pessoa certa. Quem poderia tirar a cegueira dos seus olhos. Zé, vai lá. Uma coisa importante que o senhor falou, né? E ali ele recebeu a cura, ele conseguiu ver, conseguiu enxergar. E um ponto que o senhor falou que ele podia, mesmo enxergando, ele podia continuar sentado naquele lugar ali, recebendo a esmola. Mas o Senhor deu a cura a ele, deu a oportunidade de que ele pudesse enxergar
E a outra oportunidade que Deus deu a ele foi dele o caráter, né? Transformou. Ele podia ser uma pessoa sem caráter e continuar ali vivendo daquela mesma forma, recebendo aquelas esmolas. E depois ele segue Jesus. E depois ainda segue Jesus. Olha que legal. Zé, tua vida antes de Cristo é o que Deus fez com Cristo, Deus transformando. Temos lutas, temos aflições, passamos por dificuldade, adversidade, né? Não tem projeto aí, teve uma história ali, mudança ali, né? Algum tempo a gente também passou uma luta orando, né? A Bé saiu e Deus transformou aquela maldição não, vamos botar assim, aquela luta, aquela prova, aquela aflição, aquela batalha, Deus deu vitória e hoje a gente está colhendo os frutos, né? Cada domingo é uma alegria só, né? Ah, meu irmão, não vou falar muito não, só para você saber. Cada domingo é uma vitória, você vê isso. Então a gente vê que Deus está transformando, está mudando vidas, está fazendo isso. Então Ele tem nos chamado, já não sou mais cego. Então não posso agir mais como cego. Não posso agir mais como Bartimeu. Não, agora eu não sou mais filho de Timeu, não. Agora eu sou representante do rei. E isso é importante pra gente. Quer falar mais um pouquinho, Zé? Vamos aí. Nós, no tópico anterior, nós éramos cegos. Sim. Né? E agora nós temos a visão espiritual aberta. Para que nós pudéssemos estar nesse ponto, hoje, nós somos uma referência, principalmente para a nossa família. Sim, sim. Por quê? Alguns olhavam e imaginavam, não tem mais jeito. Hoje, esses mesmo que olhavam e achavam que não tem mais jeito, imaginam, um dia eu também quero estar lá, junto com eles. E a gente crê nisso, né? E a gente crê, não vamos desistir. Tudo que precisa, não te cortando, tudo que precisa, eles sempre, pelo menos meus irmãos, tudo que recorre. Tem, tudo... E eu era o mentiroso Referência. da família. Esse cara é mentiroso, esse cara é isso, esse cara é aquilo. E até mesmo quando minha mãe estava viva, tudo que precisava, tudo que acontecia dentro da minha família, eles iam me procurar. Porque sabe que a gente é referência, a gente tem ajuda, a gente vai fortalecer, nós temos uma palavra amiga, né? Nós vamos orar, ou até mesmo nós temos algumas soluções, porque já vivemos coisas assim, né? E acreditar que Deus está trabalhando, agindo e operando. A nossa vida é curta aqui na Terra. Que a gente possamos ser essa referência, nosso legado aqui, deixar aqui esse legado para que possam as pessoas olharem para a gente e ver Cristo. Daqui a pouco a gente vai estar no céu, daqui a pouco a gente vai estar com Cristo, e aí para a gente realmente viver isso. Então só para a gente, vamos dar as últimas considerações aí para a gente estar finalizando. Marcão, olha aí para a câmera aí, fala o que Deus falou contigo nesse texto aí, que a gente já está terminando já. Passa muito rápido, né? O que o senhor está falando, o tempo é rápido, que se a gente for falar mesmo... É verdade. É motivo de muita alegria, né? É motivo de alegria ver aqui o Zé Mário, é motivo de alegria eu estar aqui, é um agradecimento muito grande. É da gente poder saber que antes a gente era um cego, era um inútil, e hoje a gente consegue enxergar, consegue ver as coisas, consegue até mesmo resolver algumas coisas, ajudar muitas pessoas. E isso para minha vida é importante. É importante quando uma pessoa chega e senta comigo, conversa. Eu estou com uma pessoa que eu estou tentando ajudar muito, estou ajudando muito. Tenho um amor muito grande pela vida dessa pessoa. Entendeu? E eu tenho tentado ajudar e não tem sido fácil não, tem sido difícil. Domingo eu peguei essa pessoa e... Ajudou, chamou com amor. Chamei com amor. E tem hora que a gente se entristece, se aborrece, mas... Não pode desistir nunca. Aleluia. É isso aí. É isso é uma das coisas muito importantes que eu acho, que eu sinto. Depois que eu aceitei esse Jesus, eu consigo ver que eu sou uma pessoa muito frágil. Frágil assim de sentimento, de eu ver ali a pessoa sofrendo e eu ficar ali com aquela coisa empatia, ali de né? Querer ajudar, de querer fazer algo. E isso tem acontecido muito na minha vida, através dessa pessoa mesmo que eu estou ajudando. A gente fala, aconselha.
Daqui a pouco a pessoa tá... Não desista, né, de ajudar. Não desiste. E eu tenho Jesus certeza não que desistiu. não desistiu de mim e eu também não vou desistir dessa pessoa. Isso aí. Zé, as considerações finais aí. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas, né? Mas um dos tópicos muito importantes é quando Jesus nos alcançou, nós jogamos fora a capa, né? E esta capa era a nossa cama. Sim. Então, para nós termos grande responsabilidade, primeiro nós vamos organizar as pequenas. Para nós termos grandes sucessos, nós vamos primeiro arrumar a nossa cama. Como o cego jogou a capa, era também uma cama para ele jogou fora. Sim. Então ele arrumou. Nós, da mesma forma, quando nós acordamos de manhã, o procedimento é o quê? Arrumar a cama. Para depois ter sucesso nas tarefas do dia. E da mesma forma, você que está aí passando por alguma situação difícil, arrume a sua cama. Jogue fora aquilo que te está atrapalhando. Seja ele prostituição, seja ele alcoolismo, seja ele enganador. Não viva às custas dos outros. Tenha certeza que a sua vida também poderá mudar, como mudou a nossa. Nós éramos o cego. E o pior cego é aquele que não quer ver. É verdade. E nós temos que ter a certeza de que a nossa vida já foi transformada. E hoje nós temos uma referência. Que pessoas olham para a nossa vida e ficam ali imaginando. Eu quero também ser igual a essa pessoa. Para isso nós temos que ter a responsabilidade de estar de pé. De não ser murmurador. Se algumas coisas não estão ainda acontecendo, no momento certo vai acontecer. Se a sua bênção ainda não chegou, fruto das orações, no momento certo vai acontecer. Tem algumas coisas que nós temos que fazer na nossa casa. Ainda não deu. Então nós não vamos se endividar. Senão Sim. vai trazer problema dentro da sua família. Você espere o momento certo, peça ajuda, como o cego pediu, Sim. né? E vai vir a ajuda. E é nessa forma que nós vamos sendo referência por onde nós passarmos, para que outras pessoas também que eram cegas espirituais possam ter essa mesma visão que hoje nós estamos tendo de também fazer discípulos. Aleluia. Isso aí, importante isso, né? O cego Bartimeu reconheceu Jesus como mestre, como Senhor. E ele também usa uma expressão muito interessante, ele chama de Rabone. Rabone é uma expressão que não era muito usada naquele tempo. A gente vai ver nas Escrituras somente Maria, mãe de Jesus, usando essa expressão, se eu não me engano. Então, esse Rabone quer dizer algo, um mestre pessoal. Era algo íntimo que ele queria de Jesus. Então, Jesus quer ter intimidade, quer ter um relacionamento. Muitas vezes, quando nós pegamos esse texto, a gente para ali e só foca naquilo que queres que te faça. A gente só fala da bênção que a gente queremos. Nós não falamos do relacionamento em que o Bartimeu já teve com o mestre, o reconhecimento como filho de Davi, como Messias, como Senhor, como mestre, entregando a sua vida, estando sujeito à sua vontade, sujeito ao que ele quer. Às vezes a gente pega, não, o que queres? Não, o que ele pediu, Jesus fez. Não. Jesus foi na necessidade dele. Se por acaso ele pedisse uma Ferrari, você acha que Jesus ia dar para eles? Não. Não, eu quero ter... Naquele tempo não tinha Ferrari, né? Então vamos fazer a contemporânea. Não tinha, mas... eu quero ter uma biga com 7 cavalos. Mas que cego? Como é que ele ia guiar? A necessidade dele era a visão e ele foi ali enfático naquilo que ele queria. Eu preciso disso. Essa é a minha necessidade. Qual a sua necessidade? Tem relacionamento com Cristo. Cristo sabe, mas ele quer que você lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado. Como eu vejo aqui Bartimeu buscando com perseverança, ele buscou com perseverança, ele não desistiu. A multidão vai oprimir, vai apertar, vai tentar tirar você do foco, tentar tirar de você próximo, não deixar você chegar a Jesus. A multidão são coisas, situações, igual o Zé Mário falou aqui, distrações
que fazem nos impedir de chegar a Jesus. Pode ser a criptonita, a prostituição, lascívia, você falou aí, né? A mentira, o engano, eu falo mais, né? Glutonaria. É pecado. Então isso também nos afasta. Isaías 59 fala isso, né? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar, o seu ouvido não está tapado para que não possa ouvir, mas o que faz a nossa separação, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as transgressões. Então a gente não pode se enganar com isso. Se aproximar de Cristo para que o mundo possa. Não deixe que a multidão dos problemas, da adversidade, venha abafar o seu grito, o seu clamor para Ele. Porque quando tu clama, Ele ouve. Quando tu pede, Ele está ouvindo você. E quando eu vejo aqui algumas razões aqui que eu vejo para o próprio Bartimeu, né? Levantar a voz dele, deixa eu só beber um pouquinho d'água aqui. Coisa bonita, olha só, glória a Deus. Estão melhorando, Deus é bom, né? Eu vejo aqui algumas razões que levaram o Bartimeu a se calar. Ou a ele clamar, né? A ele não se calar. Ali era a última chance que ele tinha. Ele nem sabia disso, mas Jesus estava passando. Oi, nessa noite Jesus está passando, pode ser a tua última chance. É verdade. Pode a última chance de transformação, de conserto, de aceitar. A última chance, Jesus estava indo para ser morto. Bartimeu não ia ver mais, olha aí, mas ele clama. E clama com alta voz. Ele sabia que ele era o filho de Davi. Bartimeu, ele não se intimida com as situações, com a diversidade da multidão. Bartimeu buscou com humildade. Não reivindicou nada. Tem compaixão. Se humilhou, tem compaixão. Primeiro renuncia. Você falou, deixa a capa, né? Tem que deixar a capa. Precisa deixar alguma coisa para se aproximar de Jesus. Vocês deixaram, quando eram cegos, né? Largaram a bebida, as drogas, largaram as farras, as orgias, largaram a prostituição, largaram aquilo tudo. Renúncia para poder chegar a Jesus. Não pode ser. Mas primeiro vocês vieram. Depois Deus, ele começou a limpar vocês. Foi limpando. E está limpando até hoje, né? Com certeza. Deus está limpando. Fala vocês também porque eu cresci no Evangelho, né? Mas Deus está me limpando ainda também. Tem 42 anos aí no Evangelho. Nasci, né? Fui muito encarnado por eles. Fui muito encarnado. E hoje eles estão aqui comigo. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus alcançou e transformou a vida deles. Mas destaque aqui que eu tenho colocado aqui, que eu até anotei para que a gente pudesse falar. Semente que o senhor lançou também, né? É verdade, é verdade. É a sopa. A sopa, aquela sopa era maravilhosa, oh meu Deus. Irmã Maria, ó, ela até hoje eu encontro com ela, eu falo sobre isso, que Deus tocou muita gente. Aqui Bartimeu, o encontro com Cristo, ele teve um encontro, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão daquilo que ele precisava. Engraçado que ele transcendeu, né? Para um cego, ele levantou dando um salto para ir até Jesus. Levantou pulando, olha só. Que isso? Os cegos não pulam. Eles apalpam. Olha que Deus, como é que muda a história. Talvez a tua vida esteja uma vida de dependência, mas Jesus quer te dar uma vida de independência. De você fazer aquilo que ninguém espera, que ninguém imagina, que ninguém projetou. Aquilo que os olhos não viu, nem os ouvidos ouviu, nem chegou no coração de ninguém. É o que Deus está preparando para nós que o amamos. E se muitos ali mandou até que ele se calasse, né? Quantos ali não acreditaram que ele não era cego? É verdade. Que o cara deu, né? Eu peguei uma expressão aqui de Kierkegaard, que é o pai do existencialismo moderno que a gente tem aí, é um grande filósofo para nós aí. Ele disse que a fé é um salto no escuro, foi o que o Zé Mário falou aqui. Mas para Bartimeu, a fé era um salto nos braços de Jesus. Soltou acreditando, era como se estivesse soltando da pedra rachada, soltando do Cristo Redentor, sem paraquedas, acreditando quem ia guardar, quem ia poder ajudar, certeza, né? Seria ele. Então a gente vê Bartimeu sendo objetivo naquilo que queria,
se despojando, mostrando o que ele colocou, e a presença de Jesus, ele faz aquela pergunta que a gente sempre fala, né? O que queres que eu faça? Eu quero isso. Não quero isso, aquilo outro. Eu quero aquilo. É hoje, a minha necessidade é hoje. E Jesus conhece a tua necessidade. Jesus sabe daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Na sua nova em Cristo você precisa ter essa transformação, essa mudança, entender que Jesus vai falar poderosamente. Ouça, a gente vai ficar falando muito, mas vamos no finalzinho aí. Que Deus te abençoe aí poderosamente. A gente vai tirar um momento aqui para orar. Preciso de orar com vocês. Existem muitas pessoas que estão cegas, muitas pessoas que estão com a sua visão tampada, pessoas que são potência na mão de Deus. Vamos lembrar do apóstolo Paulo? Era um cara que perseguia, estava cego, enquanto com Jesus ficou cego. Jesus recobrou a visão dele, depois ele veio como ferramenta poderosa na mão de Deus. Então esses tais aí, talvez até mesmo dentro da tua casa, na tua família, com teus amigos, que você às vezes nem acredita, mas acredite, creia. Deus pode transformar, e eu creio nessa transformação, na mudança que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, nos seus meios. Nós não vamos desistir de ninguém. Eu creio. Eu tenho certeza que Deus vai atuar e vai chegar aí. Eu tenho certeza que Ele vai alcançar o coração. Então, libera uma palavra profética, Zé Mário, sobre essas pessoas que Jesus quer. Prepara você também, Marcão. Você que está cego espiritual, passando por alguma dificuldade, tenha certeza que o poder da oração irá mudar sua vida. Eu creio, em nome de Jesus. Irá fazer com que as escamas dos seus olhos possam sair e enxergar o que tem de melhor servir ao Senhor. E ainda vai alcançar outras vidas no seu trabalho, porque se o Senhor mudou a nossa vida, poderá mudar a sua vida também. Tenha certeza. Ah, eu bebo todo dia. Poxa, eu não consigo largar o cigarro. Mas vai conseguir em nome de Jesus. Porque amém, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Então a palavra do Senhor, ela estará mudando a vida, não só sua, mas também da sua família. Se tem algum problema de dívida, tenha certeza que você vai sair desse processo. Mas também saindo desse processo, não volte mais para trás. É a mesma coisa que nós temos. Nós tínhamos um processo de drogas, bebidas e problemas. E nós não vamos voltar para trás. Nós podemos hoje sim estar indo lá no meio para resgatar, mas não para ficar na roda dos escarnecedores. Aleluia. Você nessa noite que está ouvindo essa live aí, está participando, está vendo aqui a gente aqui, e você possa ter certeza que da mesma forma que fomos libertos, da mesma forma que voltamos a enxergar, que nessa noite aquele problema que você achava que não tinha mais jeito, que você possa olhar através da nossa vida, que você possa enxergar que sim, tem jeito sim. E nessa noite eu tenho certeza que algo de sobrenatural está acontecendo na sua vida, na vida do teu filho, na vida do teu esposo, na vida da tua esposa. Em nome de Jesus, creia nessa palavra. Amém? Amém. Então eu vou ficar com essa fala deles e lembrar do finalzinho de um texto. O cego falou assim: uma coisa eu sei, que eu era cego, mas hoje eu vejo. Aleluia. Que através de Jesus Cristo haja luz sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus familiares. Feche seus olhos, ore comigo. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos te pedir ao Espírito Santo que tu possa, Senhor, tirar as escamas dos olhos desses tais. Tu possa dar visão aos cegos. Em nome do porque tu veio para libertar, Senhor, os cativos. Tu veio, Senhor, para dar visão aos cegos. Verdade, então nós te pedimos agora essa transformação, essa mudança. Essa pessoa que acha que não tem mais jeito, não tem mais solução, essas circunstâncias que vêm sobre elas, que tenta, Senhor, afligir, Senhor, essas pessoas, essa família, essa casa, nós queremos clamar, pedindo que haja transformação, que haja mudança, que o Senhor possa alcançar essa pessoa, possa transformar, que ela não acredita nem mais nela, que ela não imagina mais que tem solução, mas Cristo manda dizer que tem solução, tem jeito sim, porque o Senhor é o que transforma. Senhor, tu endireita, tu coloca na tua forma. Então nós pedimos, alcançar
alcança, Senhor, a vida desses tais. Toma cada família, toma essa comunidade, toma todos aqueles que estão ao nosso alcance. Visita agora, Senhor, cada um em tuas mãos. As pessoas que precisam, Senhor, dessa manifestação do teu poder. Que haja luz sobre essas vidas. E como igreja que estamos aqui reunidas, queremos te agradecer. Tu possa, nesse ano, Senhor, avançar. Queremos avançar para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós choramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queremos te convidar também, apesar da quarta-feira estar conosco nas nossas lives, às 19h30, mas também quero te convidar para estar nas quinta-feiras nas nossas células, às 19h30. Se você não souber onde está, tem aí no site, aí do nosso site, os endereços das células onde você pode participar. Ou se não, fala com os líderes de célula dentro do aplicativo, tem aí o endereço, o telefone das células, tem aí o número do líder da célula para participar. Queremos te convidar também de estar conosco, né? Você que não pôde, os seus filhos não pôde estar no sábado. Sábado foi maravilhoso. Sábado e domingo, um evento das crianças, um workshop, onde o céu é de verdade, onde que as crianças ficaram maravilhadas, saíram daqui, né? E os adultos também, né? Foi muito bom. Que pena que teu filho não pôde ir, mas ó, procure aí as tias das células de crianças, que é o sábado que tem no projeto. Nós queremos que você participe, que o seu filho também venha, que é muito importante. Você que venha também para o nosso trilho do ensino. Nós estamos aí os domingos com as classes Maturidade 1, Maturidade 2. Estamos com a classe Equibalo, com a classe Conexão. E já vamos começar a vida cristã. Se você quer conhecer a Bíblia, quer entender um pouquinho da Palavra de Deus, vem domingo às 9 horas para estar conosco aqui, para aprender sobre a Palavra de Deus. Está sendo está sendo poderoso isso. E você traga os seus filhos, porque nós temos também um ensino bíblico para as crianças, a turma infantil 1, turma infantil 2. Deus tem usado aqui as nossas irmãs e irmãos poderosamente para ensinar também as nossas crianças. E você não pode ficar de fora. Vem participar conosco. E o nosso culto de celebração nós vamos estar juntos aí adorando o Senhor nesse domingo, especificamente. Primeiro domingo é a ceia do Senhor, começa às 10 horas, e aí nesse domingo não tem a escola bíblica. Mas nos outros domingos todos temos a escola bíblica. Então, prepara aí para a ceia, vamos estar juntos celebrando o Senhor, fazendo memória dele em nome de Jesus. Tá? Que Deus te abençoe poderosamente e continue com a sua mão poderosa sobre você. Feche os seus olhos aí e receba o que o Senhor tem preparado para você. Nós não vamos orar não, você que vai orar na sua casa aí, você e Deus, fala com Ele, peça para que Ele te use como ferramenta e que Ele traga luz em algumas áreas que estão cegas da sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço aí, ó. Um abraço aí para os irmãos, que Deus abençoe aí. Manda um abraço aí, ó. Um abraço para todos. Agradecemos que vocês vão estar aqui junto conosco e vão estar provando do que o Senhor tem para nós. É algo muito especial. Amém. Deus abençoe. Forte abraço.